O maior desafio do diretor de fotografia começa no entendimento de que história é essa que a gente está contando e qual é o olhar do diretor sobre isso. Então, eu passo grande parte do meu tempo tentando imaginar como o diretor reagiria se ele fosse fotógrafo do filme. Então, a minha ideia é que os filmes tenham a cara dos roteiros, né, que eu digo, os roteiros vão determinar um pouco, o texto vai determinar um pouco como deveria ser essa imagem, a partir dali a gente fica pesquisando para ver, mas a grande fonte é o roteiro. Mas eu fico sempre pensando qual é a personalidade desse diretor, como eu posso fazer com que ele se expresse melhor do jeito dele através do meu trabalho. Então, o meu trabalho, na verdade, é um grande trabalho de colaboração, de tentar ter a sensibilidade de perceber qual seria o ponto de vista do diretor sobre esse filme. Eu acabei agora de falar sobre o Sudoeste, que é um filme do Eduardo Nunes, em que a personagem ela envelhece 80 anos ao longo de um dia nosso, ao longo de 24 horas. E a ideia era que a gente conseguisse colocar o tempo como personagem do filme. Então a gente criou uma janela que chama 366, que é uma janela super horizontal, que é contraditório ao que a relação da janela que as janelas têm com o ser humano, né? Em geral, quando a gente estuda cinema, a gente vê que o plano americano, o plano médio, tem sempre um ser humano e você vê aonde que corta no ser humano. É isso que define o nome do plano. Esse plano que a gente fez não favorece o ser humano, porque ele é horizontal, ele favorece então o espaço. E aí a gente pensou, se favorece o espaço, favorece o tempo de visualização do plano se transforma. E aí a gente falou, bom, agora o tempo está contado nesse filme, né? Isso é um exemplo de como junto a gente começa a criar elementos que possam ajudar a contar a história de verdade. Eu acho que tem uma questão principal que é a gente também, quando a gente, enfim, está fazendo um filme, a gente tem que pensar para quem a gente está fazendo esse filme, né? E eu acho que hoje isso é uma questão. Uma vez eu fui para uma exposição uma vez do André Kertész e tinha 100 fotos, 100 reproduções de fotos, de 4 fotos dele. Então tinha cartaz de exposição, livros, enciclopédias, revistas, a foto mesmo ampliada, e não tinha, eram fotos preto e branco, não tinham duas iguais, com o mesmo contraste ou com a mesma textura, são papéis diferentes, textura, recortes para caber na revista, e a pergunta era qual é a imagem. Então a gente hoje, quando a gente filma, a gente está suscetível a isso, sempre teve, na verdade. Isso me tranquilizou muito, né? Porque eu penso que essa obsessão de achar a imagem, essa imagem vai ser transformada pelos meios, né? E você hoje, as pessoas veem filme no iPhone, no metrô, né? Com outro tipo de percepção sobre aquilo que está na frente. Então eu ainda acho que tem muita coisa para ser descoberta de como faz para a gente conseguir transmitir o que a gente quer transmitir para aquela mídia, né? Mas como hoje é tudo plural, essa é uma conversa que a gente ainda tem que ter, uma conversa longa para se ter. Esse ano eu estou em preparação de um filme, né? E hoje é justamente a folga, eu consegui escapar para vir aqui, então eu não consegui acompanhar, mas eu acho que eu, quando eu estudava cinema, eu era rato de todo tipo de debate, curso e tudo mais. Eu acho que a troca ela é muito importante. E hoje em dia a gente tem toda uma geração formada por tutoriais, e acho que o encontro pessoal, você vê a pessoa falando e você ter a oportunidade de chegar a ela ou tirar uma dúvida, esses encontros são fundamentais em qualquer área, em qualquer setor. Então é fundamental que tenha um encontro como esse no audiovisual.